Não devemos julgar o amor pela aparência, pois, segundo a psicologia, amar de verdade é estar com alguém não pelo fato da pessoa ser perfeita, mas sim por amá-la além dos defeitos. Não é verdade? Era uma noite de festa no palácio do Marquês Amis de Valmont, um dos homens mais ricos e poderosos do reino. Sua mãe, a marquesa, havia organizado um evento para apresentar a futura esposa a seu filho. A escolhida por ela era Leonor, a filha de um conde de um reinado vizinho. A união seria uma grande oportunidade econômica e política para os dois reinos. Assim como o marquês, Leonor não estava interessada em um casamento para satisfazer as necessidades dos dois reinos. Ela desejava poder ter o direito de escolher alguém para se casar. Mas isso não lhe era possível. E se o marquês não a quisesse? E se, por ela possuir algum defeito, ele optasse por não aceitar se casar? Pensou. Imbuída desse pensamento, resolveu se apresentar mal diante do pretendente, já que ninguém do seu reinado estaria presente para descobrir que ela se apresentou diferente do que era. Então ela resolveu ir ao evento mal vestida e bem feia, com um vestido velho e rasgado, um penteado desarrumado e uma maquiagem empurrada. Ela esperava que assim o marquês nem sequer olhasse para ela e a deixasse em paz. Dessa maneira, ela se apresentou ao encontro marcado pelas duas famílias. A mãe dele, ao olhar para Leonor, ficou chocada de como a moça era feia e mal arrumada, mas os interesses políticos estavam acima das opiniões pessoais. Chamou o filho e fez as devidas apresentações. O marquês, quando viu Leonor, virou-se para a mãe e lhe cochichou se ela não teria alguém mais ridícula para obrigá-lo a se casar. A mãe o repreendeu e lhe disse que todos deviam fazer sacrifícios para o bem do marquesado, inclusive ele. Acrescentou ainda que não adiantaria qualquer recusa dele. Haveria de se casar com a jovem e ponto final. Cumprindo o protocolo, a Miss, o marquês, dirigiu-se para cumprimentar a jovem. Boa noite, senhorita. Posso saber o seu nome? Ele perguntou com uma voz seca e desinteressada. Leonor, senhor, ela respondeu com um tom frio e distante. Leonor é um nome encantador. Leonor tentava fazer caretas para que se tornasse mais feia, pois sabia que aqueles momentos eram decisivos para que o marquês a rejeitasse como futura esposa. Contudo, apesar de Amis estar terrivelmente decepcionado, foi educado com ela. Outra coisa que ela observou e que chamou muito a sua atenção, ele era extremamente gentil e bonito. Apesar dele possuir todos esses pontos positivos, Leonor seguiria com o seu plano. Ele teria que se recusar em se casar com ela, já que da parte dela a recusa seria inconcebível. Conforme o combinado entre as duas famílias, ela passaria 2 semanas no castelo antes do casamento, a fim de os noivos se conhecerem melhor. Esse tempo será suficiente para desistir, pensou ela. Uma agenda para o encontro dos dois foi apresentada a Leonor. Seriam 2 encontros por semana, ou seja, ela teria 4 encontros com o marquês antes do casamento. Tempo suficiente para provocá-lo ao máximo até que ele não suportasse mais e abrisse mão daquele casamento. O primeiro encontro seria logo na manhã seguinte. Uma caminhada pelo jardim do castelo estava programada para o casal. Quando o dia amanheceu, Leonor já estava totalmente produzida e mais feia do que nunca. Sentada à sombra de uma árvore, ela reparava na beleza do lugar. Um pequeno lago com patos nadando se sobressaía no ambiente.
O sol era tênue, mas de uma claridade maravilhosa, com seus raios atingindo algumas flores que resplandeciam com o toque iluminado. Diante desse cenário encantador, Leonor quase se esqueceu do que a tinha levado àquele lugar, o insuportável encontro com o Marquês. Ele foi cavalheiro, não a deixando esperar muito. Embora contrariado, foi cortês e gentil com ela. "Bom dia, Leonor", disse-lhe ele. "Bom dia, Marquês", ela respondeu. "Pode me chamar de Amis, Leonor." Falou isso e se sentou do lado dela. Pensou em lhe dizer que aquele casamento era uma estupidez das duas famílias, mas, receoso de ser indelicado com ela, ficou quieto. Por alguns minutos os dois ficaram quietos, olhando a paisagem, até que Leonor quebrou o silêncio, perguntando-lhe: "Amis, desculpe-me lhe perguntar, mas preciso saber o que você pensa a respeito. Você concorda com o nosso casamento?" Ele suspirou fundo e por um momento ficou sem responder. Sabia que era uma pergunta direta e que a resposta poderia ofendê-la duramente. Apesar de não sentir nada por ela, não seria capaz de magoá-la, mas também mentir não fazia parte de seu caráter. Primeiramente, ele mediu as palavras que iria responder-lhe e depois lhe falou: "Leonor, um casamento dessa forma como será o nosso não é bom nem para mim nem para você. Nós não nos conhecemos e muito menos temos afeto entre nós. Porém, para um homem que ocupa um cargo como o meu, não lhe é permitido certos direitos que outros possuem. Antes de pensar em mim, devo pensar nos meus súditos." Leonor se espantou com a sinceridade do Marquês e, sem perceber, ele conquistou a sua admiração. Realmente, ele lhe disse a verdade sem a magoar. Em nenhum momento citou que não queria se casar com ela pela aparência ruim que apresentava, mas sim por desejar, como a maioria das pessoas, que tivesse pelo menos um afeto entre eles. O tempo do encontro chegou ao fim e o Marquês se despediu cordialmente. Leonor foi para os seus aposentos, admirada pela sensibilidade e nobreza que seu futuro marido apresentava. Realmente essas ações causaram surpresa para ela. Alguns dias se passariam até o segundo encontro obrigatório. O lugar destinado para ela e suas acompanhantes era no castelo, todavia independente, de modo que ela poderia descansar tranquilamente. Passeava pelo lugar à vontade, sentada no jardim para ler algum livro ou ficava admirando o belo céu do lugar. No segundo encontro programado, ela estava pontualmente à espera do Marquês. Ele chegou com um sorriso no rosto e lhe deu um bom dia. Ela lhe respondeu, mas ficou curiosa com a felicidade dele. Ele lhe contou que seria tio, pois soube que a sua irmã estava grávida e que isso o deixou muito feliz. A conversa nesse encontro girou em torno da alegria de se ter uma criança no castelo. Ao falar sobre uma criança no castelo, os olhos do Marquês se tornaram mais intensos, o que despertou o olhar de Leonor para perceber as belas expressões do rosto dele. Repentinamente, um pensamento lhe veio à mente. Como é bom me encontrar com ele. Que homem especial é esse? Voltando à realidade, lembrou-se de seus planos. Tinha que dar prosseguimento à sua ideia inicial de acabar com aquele casamento. Mas não havia conseguido até aquele momento. Muito pelo contrário, só restava uma semana para o casamento, mais 2 encontros e, para piorar, ela não parava de desejar que o terceiro encontro acontecesse. O terceiro encontro era cavalgar pelos arredores do palácio, pois o Marquês amava cavalos. Os dois começaram com um galopar cadente e suave.
Leonor também amava esse esporte. Vamos apostar uma corrida? Sugeriu ela. Não, Leonor, você pode se machucar, disse-lhe ele. Não vou me machucar porque estou acostumada, respondeu ela e, mal acabou de falar, saiu em disparada. Ele a seguiu preocupado com a segurança dela. Quando o cavalo dela estava em alta velocidade, o animal cruzou o seu caminho e o cavalo se inclinou, causando a queda e o desmaio de Leonor. O marquês a socorreu nos braços. Leonor estava desacordada e ele nervoso com a situação, sem saber o que fazer, pois estava longe do castelo. Tentou acordá-la, mas não conseguia resultado. No impulso, a abraçou, alisou os seus cabelos e lhe disse: Acorda, Leonor, acorda, minha querida. Nesse momento, ela estava acordada, porém ficou quieta e feliz nos braços dele. Ele, ao perceber que ela havia acordado, com lágrimas nos olhos, lhe disse: Pensei que havia perdido você. Ela sorriu e lhe respondeu: Estou bem, foi só um pequeno susto. Naquele dia, muitas perguntas surgiram na mente dela. Ele me chamou de querida? Mas como se eu estou fazendo de tudo para que ele não goste de mim? Será que eu não quero me casar com ele realmente? Apesar de me apresentar feia, ele me respeita e me trata bem. Leonor concluiu que não podia mais continuar com a sua farsa. Era dia do último encontro e, dessa vez, Leonor não queria ouvir que a Miss não desejaria se casar com ela. Tudo havia mudado. Agora queria ouvir justamente o contrário. Resolveu se apresentar como ela era de fato. Mais uma vez, o encontro seria naquele belo jardim do primeiro dia. Dessa vez, o marquês chegou primeiro. Quando ela se aproximou, ele arregalou os olhos de admiração. Preciso falar com você, Miss, começou ela. Eu não queria me casar com você, mas assim como você, fui obrigada. Por isso me enfeiei para que me recusasse. Mas ao te conhecer melhor, percebi que você é um homem carinhoso, gentil e maravilhoso. Apesar de me apresentar mal, tratou-me com muito carinho. Assim, acabei me apaixonando por você. Ele sorriu e lhe respondeu: Leonor, verdadeiramente eu não queria me casar com você no princípio, mas conversando com você percebi que era tão obrigada a essa união quanto eu. Sei que podemos nos amar e sermos felizes, independentes de aparência. Você é linda, meu amor, mas quando eu comecei a te conhecer, vi a sua alma e não o que queria que visse, que você era feia. Sinceramente, mesmo disfarçada de feinha, eu já gostava de você. Agora, bela, então, gosto muito mais. Acabou de falar, ele tomou nos braços, beijando-a profundamente. Então, você aceita casar comigo? Perguntou ele. Sim, Miss, eu quero me casar com você. O casamento ocorreu em grande estilo e os dois reinos ficaram muito felizes, provando que o verdadeiro amor vê além das aparências.